Olá. O artigo 497 do CPC 2015 autoriza o juiz a conceder tutela específica ou adotar providências que assegurem o resultado equivalente nas obrigações de fazer e de não fazer. Desde 2002, houve um esvaziamento prático da diferenciação entre as obrigações de fazer e de entregar, porque as técnicas processuais de tutela jurisdicional se aproximaram muito. Ainda assim, essa distinção merece relevo em alguns casos, como os de obrigações infungíveis, aquelas intuito personae. Como elas não podem ser cumpridas por terceiros, as medidas executivas não podem ser subrogatórias, mas apenas de coerção indireta, como é o caso da aplicação das astrentes, espécie de multa processual destinada a coagir o devedor ao cumprimento da obrigação. A classificação da obrigação de fazer ou não fazer tem ainda particular relevância quando está-se diante de um processo de execução contra a Fazenda Pública. É essa situação que nosso primeiro caso materializa. Neste agravo regimental, o argumento do Distrito Federal foi considerar o reajuste salarial uma obrigação de pagar quantia certa. E aqui a distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa é fundamental, uma vez que apenas nas obrigações de pagar quantia certa, a Fazenda Pública possui regime diferenciado, sendo realizado por meio de precatórios ou requerimento de pequeno valor. Antes mesmo do CPC 2015, a Lei 10.444 de 2002 atribuiu executoriedade imediata e de ofício às decisões judiciais que impõem a obrigação de fazer ou não fazer. E esse entendimento se estende também às ações movidas contra a Fazenda Pública. Seguindo precedentes anteriores, a segunda turma da referida Corte compreendeu que a incorporação de reajuste salarial ao vencimento dos servidores públicos é obrigação de fazer, portanto, é revestida de executoriedade imediata, não se submetendo ao regime de precatórios. O agravo regimental foi, desse modo, improvido. Tal entendimento está em conformidade com a necessidade premente de conferir maior efetividade ao processo de execução. Este agravo interno cuida de decisão que não concedeu multa diária pela falta da intimação na pessoa do devedor que não se absteve de usar marca. Ocorre que, pela gravidade da natureza das astrentes, que podem conferir grande dano ao devedor, o STJ, em sua súmula de número 410 de 2009, firmou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Portanto, a intimação na pessoa do advogado não é válida para a cobrança das astrentes. É importante lembrar que o CPC autoriza a intimação por meio eletrônico, ao contrário do que se poderia pensar que essa medida iria de encontro à efetividade da prestação no processo executivo. E ainda, a intimação por meio eletrônico das pessoas jurídicas de direito público ou privado, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, tem caráter de pessoalidade, e o mesmo se aplica à administração pública direta e indireta, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública. Contudo, no caso em questão, não houve intimação na pessoa do devedor. Logo, a quarta turma do STJ seguiu o entendimento sumular, negando provimento ao agravo interno. Olá pessoal, me chamo Alcides Teixeira Neto, sou integrante do Grupo 5 e irei falar do agravo em recurso especial número 1601455, Rio Grande do Norte, o qual se trata de ação de execução promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, com base em TAC, em um termo de ajustamento de conduta
celebrado junto à Prefeitura Municipal de Natal, que buscava garantir o atendimento à obrigação de fazer relativa à adequação de uma escola da rede municipal, no caso, a Escola Municipal Professor Francisco de Assis Varela Cavalcante. E essas obras seriam destinadas a promover a acessibilidade do prédio onde a escola funcionava. E mediante o não cumprimento dos termos do TAC, por parte da Prefeitura Municipal, o Ministério Público propôs um bloqueio de R$200 mil da conta do agravado, no caso da Prefeitura, para fins de execução das obras de acessibilidade da Escola Municipal. Aponto como relevância prática do caso a fundamentação de obrigação de fazer constante em TAC, em termo de ajustamento de conduta, documento este que tem eficácia de título executivo extrajudicial por força da Lei 7347 de 85, lembrando que somente a lei expressa pode outorgar eficácia executiva a determinado título. E como visão crítica da decisão, aponto que o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o bloqueio de valores quando em cotejo com outro bem jurídico de igual relevância, como o direito à vida para fornecimento de medicamentos. Porém, a realização de obras para fim de acessibilidade não apresenta igual relevância, e a imposição de bloqueio de valores para este fim acaba por violar a sistemática de precatório, motivo pelo qual foi negado provimento ao agravo interno em questão. Olá, meu nome é Bárbara Santos e falarei sobre o recurso especial número 154629 do STJ, cujo relator foi o ministro João Otávio de Noronha. Trata-se de execução de prestação de serviços educacionais, sendo comprovada a adimplência por parte da credora, demonstrando a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. O contrato de prestação de serviços educacionais é um título executivo extrajudicial, conforme versa o artigo 586 do CDC, sendo um contrato bilateral, onde o contratado prestará serviços educacionais e o contratante proverá a efetiva prestação dos pagamentos concordados. Desta forma, podemos observar neste caso concreto que a obrigação de entregar a coisa certa, distinta de dinheiro, é a prestação dos serviços educacionais, e o título executivo extrajudicial é o contrato bilateral, cujo acordo entre as partes tem a presença de duas testemunhas, como está descrito no artigo supracitado. Por fim, foi comprovada a adimplência da credora, o que constitui um título executivo extrajudicial, retratando certeza, liquidez e exigibilidade do título. A obrigação de fazer é exatamente a prestação e a contraprestação entre as partes. Um vai disponibilizar o serviço educacional e o outro, como contraprestação, fará os pagamentos que foram acordados em contrato. Meu nome é Claudimar e eu vou falar do recurso especial número 1830759. Bom, o recurso trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução por ele opostos, que objetivava a extinção da execução provisória e a decretação da ilegitimidade na multa imposta. A relevância prática do caso é de que a implantação do benefício previdenciário configura a obrigação de fazer, logo, é de executoriedade imediata. Cabe ainda execução provisória contra a Fazenda Pública na obrigação de fazer, e é legítima a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. A visão crítica e observações finais é de que o referido resto foi julgado sob a égide do antigo CPC, mas os entendimentos apontados permanecem válidos. É importante frisar a necessidade de tornar o processo de execução mais efetivo, mesmo quando contra a Fazenda Pública,